Hoje o nosso assunto vai ser comunicação lá na Índia. O que será que tem de diferente lá na Índia, né? Eu decidi falar sobre isso porque hoje a gente vive tantos desafios com a comunicação que às vezes a gente precisa olhar para fora e ver que tudo que a gente tem como sendo muito óbvio, a gente acha que é tudo muito óbvio, que a gente, enfim, entende de comunicação porque a gente fala desde que nasceu, que é tudo muito perceptível. Quando se vai ver, a gente tem muita coisa para aprender. E esse aprendizado é algo que faz parte da nossa essência. Sempre que nós queremos trabalhar a comunicação, nós precisamos saber que isso não para. Então, o que eu quero iniciar falando que esse é um assunto que, embora não técnico, hoje a gente não vai conversar sobre técnica, como a gente vem conversando sobre as outras lives, aí nas outras lives da semana, do aquecimento para Masterclass, mas é uma live que eu gostaria que, de alguma forma, fosse útil para cada um de vocês, tá bom? Eu preparei até umas imagens aqui para compartilhar, mas antes disso eu quero contar que a minha jornada na Índia era um sonho que eu carregava desde menina, quando comecei a praticar yoga, eu tinha vontade de um dia praticar yoga na Índia e conhecer, estudar, enfim. Mas tudo era muito distante, por N razões. Né? Era estudante, depois fazia faculdade, quando me formei comecei a trabalhar, tive a minha filha. E olha que interessante, no dia que a minha filha viajou para o primeiro intercâmbio dela e tal, que ela não estaria mais ali sobre a minha responsabilidade, ia ficar um ano fora, falei, bom, agora que eu vou para a Índia. E saí do aeroporto e fui comprar a minha passagem para a Índia. E programei essa viagem, e é incrível quando você começa assim a pensar num plano, todas as coisas começam a fluir para aquilo dar certo. E acabei tendo a oportunidade de ter um Brahmane, enfim, lá na Índia tem muito essa questão das castas, e nessa relação das castas existe aquela que tem, né, as pessoas que têm mais acesso ao conhecimento, à educação, enfim, e eu tive contato então com uma pessoa que já tinha ido para lá e me indicou o trabalho desse profissional, do Sumit, e ele então preparou uma jornada muito incrível para eu ir estudar lá e fazer tudo que eu gostaria. E é muito maravilhoso quando você põe o pé, quem aqui certamente já passou por essa experiência de pôr o pé num lugar que você não conhece, você vai zerado, ou seja, você vai assim, sem conhecer a tua reação e o que você vai ver pela frente, aquilo tudo é novo. É um exercício maravilhoso para o cérebro esse, não é? Porque você vai ter que se relacionar com as coisas de formas diferentes. Aí é a primeira lição da comunicação, a gente saber se relacionar com o novo. E eu lembro que eu estava no aeroporto em São Paulo pensando como que ia ser e tal, com uma série de hábitos diferentes. Eu só pensava numa coisa, haja o que houver, eu não vou impactar. E esse eu não vou impactar significa assim, não vou dar uma de mal educada na casa dos outros, eu vou, né, vou para um outro país lá e vou achar as coisas estranhas. E, e assim foi. Quando eu cheguei lá, eu quero mostrar para vocês a primeira imagem que eu tive a alegria de ter na minha frente, era um anúncio da Samsung que falava assim, acredite, eu posso voar, eu acredito que eu posso tocar o céu, ou seja, é assim algo que para mim me tocou muito, porque era a possibilidade de estar num outro lugar, numa diversidade enorme, uma relação cultural bastante diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. Essa é uma cidade que se chama Varanasi, uma das cidades mais antigas do planeta,
E essa, especialmente, foi uma experiência incrível, porque é uma cidade sagrada, e, enfim, onde existem muitos hábitos diferentes dos nossos, e, e o quanto que você visitar um lugar desse é importante para você saber que não entende nada sobre religião, sobre a forma como as pessoas se relacionam com a vida, com a morte. E, e lá eu me deparei assim com pessoas que eu tive a grande honra de conhecer e compreender, que me ensinaram muito a simbologia de toda a cultura do hinduísmo, do estudo da religião mesmo, mas de todas as outras áreas relacionadas aos hábitos que os indianos têm no geral. E um dos aprendizados também que me fez perceber muito a comunicação como um diferencial, a necessidade da gente saber se posicionar diante das situações, é ver os hábitos sem julgar. Então, por exemplo, Varanasi é um lugar onde os corpos são os corpos das pessoas, enfim, são colocados no rio Ganges. E ali, se você faz um percurso com uma canoa, você vê os corpos e dentro da nossa lógica, da nossa história, a gente pode ter uma percepção assim de chegar julgando, acusando, falando não, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo, quando você ouve a, a percepção que eles têm, por que eles colocam os corpos dentro de um rio enorme? Porque eles consideram que é o melhor lugar para que aquele corpo da pessoa amada descanse em paz. Então, quando você ouve e tenta se colocar no lugar do outro, é tão incrível porque as coisas que mais te chocam, digamos assim, passam a ser percebidas como algo importante e, ao mesmo tempo, algo que precisa ser respeitado. Qual é o aprendizado disso tudo? Aquilo que a gente não conhece, a gente não pode julgar. Isso é muito rico para a comunicação. Aquilo que a gente não conhece, não pode julgar. E nesse mundo de fake news, de mil notícias complicadas, a gente precisa entender muito isso, que as fake news nada mais são do que mandar para frente aquilo que você nem sabe se é verdade ou não, e você acredita naquilo, julga aquilo e manda para frente. Quer dizer, todos nós aqui, em algum momento, já caímos em alguma fake news, e isso é extremamente devastador. A responsabilidade sobre o julgamento que a gente faz das coisas é nossa. E a gente pode mudar isso. E também começar a ter um olhar mais atento sobre a forma como nós julgamos as coisas. Isso é maturidade, é vida. A vida vai nos dando essa condição de entender que o julgamento, e principalmente um julgamento precipitado, acaba sendo devastador para qualquer relacionamento. E também é devastador para a comunicação, porque quando nós tendemos a julgar o outro, nós já criamos uma resistência, ainda mais se a gente julga mal alguém. Então, o que é a empatia? É a nossa capacidade de olhar para o outro e entender, buscar o entendimento, mesmo que aquele ponto de vista seja diferente do seu. Por que hoje tem tanta confusão nas redes sociais, enfim, eu digo nas redes sociais, mas nem é só nas redes sociais, no trânsito, em qualquer situação, porque existe sempre uma necessidade de estar certo e de só ficar focado no seu próprio ponto de vista e não aceitar o diferente, não ter a capacidade de se reestruturar, de
repensar sobre as coisas. Se o mundo está em movimento, se durante um dia a gente já faz um movimento bem acentuado, ou seja, a gente passa pela luz, passa pela noite, será que a gente não pode mudar a forma de ver as outras pessoas? E esse é um ponto que eu confesso que a minha ida para a Índia ajudou muito a ficar quieta diante de coisas que eu não entendia, até procurar entender. Um outro exemplo foi um guia que me acompanhou num determinado passeio, e ele era muito tagarela. Indiano adora, é curioso, adora fazer perguntas sobre todas as coisas. E eu também resolvi fazer pergunta para ele. Eu falei: o que você mais gosta aqui na Índia? O que é melhor aqui, na tua opinião? Ah, Cida, não tenha dúvida, né? Falando lá do jeito deles, é a comida. E eu, quando fui para lá, eu fui, todo mundo que já tinha ido para lá, falava: Cida, cuidado, cuidado com a pimenta e tal. E eu tinha a sensação que eu ia ter pavor da comida indiana. Olha só, olha que preconceito e que falta de respeito também. Mas eu fiquei quieta. E quando ele falou aquilo com tanta paixão, eu falei: olha, começou a me falar de alguns pratos, algumas coisas. Eu ouvi, repensei sobre o julgamento, o pré-julgamento que eu tinha sobre a comida lá. E, claro, né, nos primeiros dias você procura nem comer alguma coisa que você não conhece muito e tal, mas eu resolvi me jogar. Falei: não, então eu também vou fazer uma aposta de que na Índia se come muito bem. E hoje, qual é o tipo de comida que eu mais gosto? É comida, ai, comida indiana é demais, é demais. Ele me convenceu naquela paixão dele. Agora veja, se ele chega para mim e fala que o melhor, a coisa mais importante da Índia é a comida, e eu já chego, pá, falando: ai, não, mas é muito apimentado, porque não sei o quê. Já. O que acontece? Já não existe ponte nenhuma de conversa, não existe a possibilidade de continuar um diálogo, porque eu já fechei a boca dele com uma crítica. E esse é um ponto que nós precisamos. Não adianta ter toda a técnica do mundo se a boca sempre abre para criticar, para fazer um comentário que não ajuda o outro a crescer, que faz o outro, inclusive, ficar aborrecido. É claro que a gente precisa se posicionar em relação a tudo que a gente precisa falar, mas simplesmente já criticar pura e simplesmente porque tem o hábito de julgar tudo e falar tudo que pensa o tempo todo, isso não é uma boa. Bem, aí vem outros aprendizados. Vou mostrar umas figurinhas aqui. Aí vem também se permitir a ter experiências novas e, e conhecer um pouco a natureza de pessoas que moram muito longe, que fazem coisas que a gente não costuma fazer. E esse momento aqui de você poder deixar alguém te tocar, desenhar na sua mão, é algo também de entrega, um elemento importante na comunicação, da gente ter confiança e, ao mesmo tempo, disponibilidade. São duas palavras que eu gosto muito, porque talvez assim na comunicação a gente não tenha muito essa questão do toque, especialmente agora, eu acho que é uma de perda esse momento, nós não podemos abraçar, beijar as pessoas que nós gostamos, mas isso, a comunicação é uma entrega, é a possibilidade do outro estar junto. E conhecer também, eu queria mostrar aqui, né, outras línguas que você está num lugar, isso é muito gostoso, olha, você se sentir totalmente ignorante num determinado lugar que você não consegue acessar uma informação. Tudo bem que sempre tinha em inglês. E também entender os valores, as coisas importantes para um outro grupo, saber respeitar, saber valorizar a paixão que eles têm por esse rio que eles chamam de mãe, que é enorme, que vai cortando a Índia em vários pontos,
e entender o que isso significa, o respeito à natureza. E aí entra uma questão que é da nossa busca em trazer para a nossa comunicação elementos que tornem também o nosso planeta mais sustentável. E isso é muito bonito lá na Índia, a relação que eles têm, embora tenha muito lixo lá, mas a gente vê assim grupos e grupos e grupos de pessoas cultuando muito a qualidade da água e, enfim. Outro aspecto é a diferença também na forma de se vestir, de, de se mover, e isso tudo faz com que o nosso cérebro, aqui uma fotinho lá do centro de yoga, ó, era bem de madrugadinha, assim, um frio danado, e a busca também por experiências diferentes, de poder entender no próprio hábito que vira um turismo, as coisas diferentes. E uma das coisas que eu acredito que foi mais impactante para mim durante todo esse processo de aprendizado e que eu relaciono com a comunicação é a busca do olhar. E essa foto, eu lembro que enfim, a gente teve a oportunidade de brincar um pouquinho com essas crianças, mas o olhar dela vai sempre presente na minha vida. E, e isso tem muito a ver com a comunicação, a forma como nós somos, nós mostramos pelos olhos. O que nós sentimos, nós mostramos pelos olhos. E o quanto que é importante nós olharmos para deixarmos que o outro nos conheça por meio do olhar. E esse é um ponto bem importante. Outra coisa, eu não fiz basicamente turismo na Índia, mas o Taj Mahal foi uma das rotas de turismo que eu fiz. E como vocês me veem, estou aí no meio de um monte de mulheres indianas lindas, a maioria aqui mulheres, crianças também. Mas essa foto, você pode dizer, nossa, Silas, conhecia um monte de gente lá. Não, é a capacidade que eles têm de apreciar a diferença. Elas vieram me chamar para tirar foto com elas, porque elas falaram, como você é diferente. Então, veja, não é interessante você ser diferente num lugar e que as pessoas te reconheçam como alguém diferente, te respeitem, te valorizem e ainda por cima queiram tirar foto. Eu acho que isso é um grande aprendizado para a comunicação, porque quando a gente aceita a diferença como algo que soma, a vida se torna muito mais bonita. Outro ponto interessante, que todo mundo já sabe, essa história das vacas que andam pelas ruas e tal, é bem forte isso lá, então essa convivência com uma cultura diferente, respeitando esses aspectos até mesmo religiosos, faz com que a gente pare para pensar o quanto que a Índia tem a nos ensinar sobre todas as coisas. E esse é um ponto que eu trago assim como uma referência bem importante, porque eu vejo tantas pessoas brigando por política, por religião, por tantas coisas, quando na realidade a gente precisa aprender a ouvir mais. E esse ouvir de forma a aprender. Não ouvir por ouvir, mas ouvir para aprender, para trazer para dentro de si a possibilidade de uma experiência mudar a tua forma de ver alguma coisa. Potinhos cheios são todos que tendem a achar que o seu pensamento sempre é o mais certo e que é um pensamento que tem que predominar em relação às outras pessoas. Quando você se abre para entender uma nova cultura, um novo ponto de vista, eu trouxe aqui, naturalmente, essa história da Índia para ilustrar o que eu quero dizer. É exatamente a necessidade de nós estarmos mais abertos àquilo que é diferente, aquilo que nós não conhecemos, e buscar esse conhecimento de uma maneira íntegra, que seja respeitosa, mesmo aquilo que você
talvez considere uma grande bobagem, mas é importante observar com atenção e aceitar. Eu vejo que a gente vive também nas redes sociais uma grande diferença de gerações. Então, eu, por exemplo, aqui, eu já sou cinquentona, estou aqui compartilhando o que durante a minha vida eu aprendi na minha profissão, o que eu aprendo, e sinto que posso fazer isso de forma respeitosa e sempre sou muito respeitada aqui também. Agora, não faz sentido, muitas vezes, as pessoas começarem a, a vir para a rede social criticando tudo que acontece, todas as formas das pessoas se comunicarem, achando que, não, antes era melhor porque não tinha nada disso. Não, o quanto que é gostoso nós podermos, assim como estarmos preparados para as coisas novas, também nós agirmos de formas que talvez nunca agiríamos em outro momento. E essa a grande curva de aprendizado quando você tem contato com algo que você desconhece. A Índia, para mim, era um lugar que era um pontinho no mapa e passou a ser um lugar muito, muito especial. Assim como os indianos, com os quais eu tive a oportunidade de conviver, e isso forma algo que muda para sempre. Mas como é que é isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo? Não é assim? Quando nós nos abrimos para aquilo que é novo, nós vamos entendendo que nós mudamos e essa mudança nos leva para um outro lugar, para uma posição que possa ser muito mais agradável, muito mais promissora para os tempos atuais. O nosso mundo está mudando, a comunicação está mudando e não tem como nós mantermos as mesmas conversas, o mesmo tipo de assunto que muitas vezes pode ser prejudicial para o próprio crescimento. Nós temos que permitir que essas mudanças estejam em nós e que estabeleçam também referenciais importantes para as outras pessoas. Como é bom alguém conviver com outro e falar, nossa, olha, ele está com a cabeça aberta, é uma pessoa boa, porque senão a gente fica sempre fechado no nosso mundinho. Então, o que eu penso? Se nós estamos nesse propósito, que vocês estão aqui comigo desde o começo do aquecimento dessa Masterclass, que vai acontecer na semana que vem, se vocês estão firmes no propósito de melhorar a comunicação, elemento número 1 é sempre saber se preparar para falar bem. Tecnicamente, nós vimos aí várias coisas, vamos continuar vendo, mas nós precisamos também lidar com o nosso temperamento, com o nosso jeito de lidar com a vida como um todo, ou seja, cuidar lá de dentro e a forma como nós nos expressamos. Não é possível nós continuarmos com uma cabeça de 10, 5, 2 anos atrás, porque o mundo agora nos colocou numa outra referência, que nós possamos mudar junto, sem medo, sem achar que uma mudança pode ser algo ruim. Não. E o meu convite para você na live de hoje é uma reflexão sobre quais são os pontos que você tende a criticar na tua vida. Que você, assim, é totalmente fechado. Não é que a gente não tem que ter crítica, é claro que a gente tem que ter, e imagina, mas saber lidar com uma crítica da melhor forma possível para que ela chegue no outro de uma forma construtiva, mas não simplesmente ser uma parede que não aceita nada, que tem uma cabeça fechada para qualquer ideia nova. Observar, construir dentro de si a possibilidade dessa mudança de maneira respeitosa, que você faça isso sempre buscando entender os teus valores, o que está acontecendo na sociedade e, muito importante, trazer a possibilidade de novas atitudes e especialmente de uma nova forma de se comunicar. O mundo pede isso, pede que a gente
tire da nossa boca aquelas palavras que por gerações vieram nos acompanhando e vieram tendo toda uma simbologia preconceituosa, racista, e em cima disso a gente tem que mudar mesmo a nossa forma de falar. É muito sutil. Para que isso aconteça, a gente tem que passar a se ouvir melhor, ver a forma como nós estamos abertos e respeitando o outro ser humano que está falando ou que está diante de nós, seja por um vídeo, seja para começar a ter então um equilíbrio maior nas relações. Penso que se cada um tiver esse olhar construtivo e bem consciente do seu papel na sociedade em que vive, tendo cuidado com o que fala, tendo cuidado enorme com a maneira de tratar o outro, nossa vida fica bem melhor. Nossa vida, agora mesmo eu estava num trabalho em grupo, nós estávamos falando que hoje o Brasil vive uma situação, não quero nem entrar aqui em discussão política, mas um exemplo que vai marcar para sempre a nossa história. Por falta de uma boa comunicação, nós estamos correndo o risco de não ter insumos para fazer a vacina. Ou seja, a vacina foi descoberta, a vacina foi liberada, mas agora o entrave, exatamente com a Índia e com a China, acontece por falta de habilidade na comunicação. Então, veja, e o grande aprendizado da história é esse aí, para que as coisas se resolvam e que a gente possa contar com esses insumos. O que vai precisar acontecer? Uma mudança na comunicação. As portas se fecham para quem não sabe conversar, para quem não sabe se comunicar, cedo ou tarde. E o mais grave disso tudo é quando as pessoas não percebem que estão fechando portas, 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 quando na verdade poderiam abrir todas elas. E esse é o grande segredo, de olhar para dentro de si e fazer essa perguntinha: o meu jeito de ser, o meu jeito de ver as coisas, de tratar as pessoas, abre ou fecha portas? Que tem um comentário do Renato: eu me considero uma pessoa tolerante, estou sempre aplicando filtros. Essa palavra é muito boa, filtros, e dosando minha maneira de falar. O problema é que a maioria das pessoas realmente não faz isso e me vejo sempre bombardeado. Aí aquela história, né? Hoje a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa, porque as pessoas às vezes roubam a nossa energia por palavras agressivas, por comentários, por isso, por aquilo, mas aí é uma decisão que cabe a nós trazer para o nosso mundo aquilo que não nos pertence ou ficar se remoendo com aquilo que não nos pertence também. Então, é importante que cada um tenha muita percepção da forma como acha que precisa tratar os outros. Qual é a forma? E, em cima disso, está muito consciente que nós vivemos um mundo muito difícil, é um momento muito difícil, não é nem só para cá, para lá, é para o mundo todo, e muito do que se pode fazer é pela comunicação, é pela gentileza, é pela forma de tratamento mesmo, em que as pessoas possam se sentir seguras de ir para frente. É muita raiva, é muita falta de sentimento, muita, enfim, e o quanto que é importante esses filtros que o Renato coloca aqui, de dar, às vezes, uma pensadinha e falar: preciso falar isso, posso falar depois, isso vai agregar alguma coisa, porque assim nós nos tornamos, de fato, pessoas mais responsáveis pela nossa relação com o outro e o papel que a gente ocupa no mundo, né? Sem dúvida nenhuma, porque se você simplesmente
sai falando o que você quer porque você acha que você está no direito de falar o que você quer, não é real, porque vivemos numa sociedade. Olha, a quantidade de gente que ao longo da minha vida eu venho atendendo, de pessoas que tiveram grande trauma para falar em público e nem sequer cogitam gravar em vídeo, por quê? Por causa de alguma crítica muito severa que foi feita num momento da vida que, enfim, às vezes a pessoa não teve como lidar com essa questão da escolha, isso não me pertence, isso pertence, não, e aí se sentiu bombardeado e ali ficou. Então é importante a gente ter esse cuidado de olhar para dentro de si e se tornar mais responsável por cada palavra que põe dentro da boca. Porque uma vez essa palavra vindo para fora, ela já não se torna mais sua. E ela vai fazer parte do mundo que você vive. E vai trazer as consequências também dentro do meio que você vive. E aí é que entra essa parte sutil de fechar essas portas por não saber usar as palavrinhas mágicas, as palavras que realmente podem aproximar. Resumidamente, em relação a tudo que eu aprendi na Índia, fica assim, um registro de significados que não estão na palavra, mas nas atitudes. O olhar das pessoas muito, muito fortes, ou seja, eu aprendi a olhar mais as pessoas pelo olhar do diferente, porque, claro, a forma como eles vivem pela cultura é bastante diferente da nossa, e isso me abriu uma janelinha para rever a forma como eu olhava também para as pessoas aqui. E uma coisa muito marcante também é o sorriso, que é algo, algo maravilhoso que não tem língua. Imagina, né? Eles falam lá o hindi e muitos outros dialetos, enfim, o quanto que um sorriso ele é compreendido em qualquer língua. E isso todos nós, né, em algum momento, viajando para algum lugar, a gente sente isso, que às vezes um sorriso te mostra que você está no caminho certo, né? Então é isso daí. Outra aqui, ó, uma vez eu fui chamada a atenção no trabalho pelo meu chefe e ele exaltou a pessoa que eu sou, ao invés de apenas criticar o meu erro. Nunca vou esquecer a postura dele. É isso aí, para você fazer uma crítica, é claro que a gente pode criticar e quantas vezes nós precisamos fazer uma crítica, mas ter a capacidade de construir significa lembrar para o outro do que ele é capaz. Olha, você é muito bom nisso, mas aqui você precisa melhorar. Pronto, já resolve, já resolve muita coisa, porque não é um bombardeio, já, poxa vida, acabou comigo. Não, tem pontos de melhorias. Na live de amanhã, o nosso assunto também é sobre um pouco de atitude, mas nós vamos falar por que é muito fácil a gente tumultuar uma reunião online sem perceber. Você sabe como isso acontece? Ó, o Broto fala aqui que não existe aquele ditado que diz que não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Estamos vivendo numa época de intolerância. É difícil manter um diálogo saudável com intolerantes. Mas essa é uma coisa boa que você está trazendo assim. Eu penso que não dá para manter um diálogo, mas dá para você saber se posicionar diante, são as escolhas, né? Você escolhe as suas batalhas. Se você vai falar com alguém que é intolerante, achando que você vai ser ouvido, talvez seja perda de tempo, mas é importante decidir com qual intolerante você vai colocar o teu ponto de vista. O grande problema que eu vejo é a intolerância e a dificuldade de ouvir aquilo que é diferente do que gostaria de ouvir. E aí fica aquela história, não ouço porque você pensa diferente de mim, então eu não quero ouvir. É como se a outra pessoa que pensa diferente, né? Assim, é claro que no mundo em que tem gente que pensa que a Terra é plana, nós temos que exercitar um nível de paciência extremamente alto, assim, saber que com quem a gente convive,
quem faz parte quem merece a nossa confiança, o nosso respeito, e filtrar, eu acho que isso também faz parte de um filtro. Agora, não sei se a gente consegue convencer uma pessoa que a Terra é plana, que talvez não seja bem assim. Então, na intolerância, eu acho que a gente tem que ter uma diplomacia, sabe? Entender assim que aquela pessoa vive o momento dela, que ela só consegue enxergar o mundo daquela forma, e se você puder ajudar, ótimo, mas a gente não consegue mudar as pessoas, não consegue, o que é uma pena, né? Mas é importante saber decidir a forma de se relacionar com quem não ouve, com quem não quer ouvir e sempre tem razão. É difícil, mas é uma escolha também, sem dúvida alguma. Bom, pessoal, fica aqui um abraço bem apertado para vocês, um beijo. Amanhã nós vamos para a nossa penúltima live antes da Masterclass. Ontem eu dei uma atividade que era gravar um vídeo por dia até a quarta-feira, não, a terça-feira, que é o primeiro dia. E eu quero saber se alguém fez esse vídeo, contando alguma coisa para o vídeo, ou seja, para a câmera, imaginando que está conversando com alguém muito próximo. Esse exercício ele é fácil e ele é transformador. Então, se você não gravou ainda, você tem aí mais 5 dias para gravar. Nós aqui precisamos lembrar que estamos numa fase de pré-lançamento do curso online que eu faço, que eu ofereço turmas fechadas, não são turmas abertas, por isso que elas acontecem de forma bem restrita, e sempre antes do lançamento da turma, eu ofereço um trabalho que seja muito fácil e também muito aplicável na vida dos meus seguidores, das pessoas que querem aprender sobre comunicação, independente se vão fazer o curso ou não, não tem nada a ver, mas o importante é participar, porque é algo que eu ofereço, que eu preparo com todo carinho para que a comunicação avance. Esse canal é com esse intuito de melhorar a comunicação. Quem está aqui busca a melhora da comunicação, não só na vida profissional, ou seja, numa apresentação específica em público, ou não só numa gravação de vídeo, mas sim busca ter a comunicação como uma grande marca e um grande diferencial na própria vida. E é esse o caminho que nós estamos seguindo aqui, e 2021 eu tenho esse compromisso de trazer as melhores informações para que você se desenvolva ao máximo. A Viviane fez o vídeo, são vídeos de assuntos diferentes. Olha, eu acho que é interessante fazer vídeos de assuntos diferentes, mas você pode ter um assunto que renda vários vídeos, que você aborde de formas diferentes, aí pode ser também, mas acho importante não ser o mesmo vídeo nos 5 dias, vai para frente, vai se desenvolvendo em outras coisas. Ah, e aqui, ó, a Carol também fez, a Agni Mello fez também, Gilmar já está transcendendo, isso mesmo, tem que transcender mesmo. Ai, ai. Bom, pessoal, que bom, fico feliz. E vocês estão fazendo diferença na minha vida também, viu? Então, fico bem feliz, porque a receptividade de vocês, assim, é incrível, e nada me deixa mais feliz de receber uma mensagem falando assim, olha, fiz tal coisa, deu certo por causa disso, disso, daquilo. É muito legal. Hoje foi tão bacana, eu recebi da Ana Lúcia, uma aluna minha do online, que mandou uma foto com todas as anotações que ela está fazendo nas lives. Não é legal isso? A comunicação é sempre presente na nossa vida, por isso a gente pode melhorar sempre. Não importa se já fez um curso, se já fez 10, sempre em frente, não é? Aqui, ó, a Lucilene falou que também fez, mas foi difícil. Tudo bem que foi difícil, mas você você fez, e vai ser difícil o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas vai ficando mais fácil, por isso que tem que fazer todo dia. Se fosse para fazer um só, não ia dar resultado, tem que fazer todo dia,
tá bom? Esses vídeos até lá. Depois vocês podem até me mandar, alguns podem mandar no direct, que eu vou dar os meus pitacos, tá bom? Para ver o que eu achei deles. Isso aí, Gilmar, não perca mesmo, tá bom? Pessoal, amanhã às 8 nós continuamos e o assunto é bem bacana. Se você faz muita reunião, se você precisa fazer palestra online, se você está nesse meio que a sua participação está sempre visível para um grupo, não perca a live de amanhã, porque existem regras para as apresentações online e é bem fácil a gente acabar com a apresentação de alguém por uma atitude que a gente nem percebe. Portanto, espero por vocês na live de amanhã. Um grande beijo, bom descanso e sexta-feira está chegando. Nada mal, hein? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.